Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, como que foi a minha transição do CLT para um empreendedor solo, mas não só contar como que foi essa transição, mas também contar as minhas experiências, quais foram os meus erros e também os desafios que eu tive para fazer essa transição. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas que contam uma história distorcida aí na internet, né, os falsos gurus que contam uma história linda de empreendedor que para empreender na internet precisa disso, daquilo, que tem um método, que tem um passo a passo e com certeza tudo tem processos. Tem os processos para que a gente consiga chegar e alcançar resultados, mas não é só isso. Então tem muita coisa que fica assim oculto. Quando eu fiz essa transição, quando eu decidi largar o CLT, a empresa que eu trabalhava, foi porque eu já tinha resultados na internet. Eu investia na internet, no marketing digital. Eu tinha alguns projetos, posso falar um pouco aqui sobre, vou falar como que foi, como que eu comecei, qual foi a minha fonte de renda ali que eu tinha na internet, tá? Mas então comigo foi assim. Eu eu estava trabalhando numa empresa, comecei a ter resultados, né? E eu acho que a maioria das pessoas, tá? Vamos fazer aqui vamos pensar junto aqui, mas a maioria das pessoas, se você é CLT ou se você não é mais, mas eu tenho certeza que um dia você quis sair do CLT, ou até mesmo quem está no CLT em algum momento ficou assistindo vídeos, ouviu rotinas, viu pessoas e talvez a sua rotina estava cansativa, você vinha com o peso de trabalhar num lugar onde você não gosta, onde você não ama o que você fazia, porque, querendo ou não, a nossa realidade, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. A gente precisa trabalhar muitas vezes num lugar que a gente não gosta, porque a gente precisa, as contas estão aí, batem a porta, a gente tem uma vida para viver, muitas vezes tem uma família, então tem muitas coisas envolvidas. Então eu acho que assim, ó, pior coisa, você não pode acreditar nesse papo assim de abandone a CLT, larga a CLT. Eu acho que é tudo no seu tempo. Se você tem condição, se você quer, se é um sonho seu, batalhe por isso, mas trabalhe, sabe? Trabalhe, não vai achando que existe um método fácil que vai me fazer largar o CLT, ficar rico na internet, ganhar muito dinheiro, e isso não existe, tá? Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui é o meu erro. O meu primeiro erro, assim, foi um dos erros mais importantes. Importante, um erro importante, nossa. Mas foi um dos principais erros, na verdade, que eu cometi quando eu saí do CLT para empreender, principalmente solo, sabe? Não para abrir uma empresa, não que eu não queira e não almeje isso, né? Em vários momentos eu almejei. Até hoje nem tanto. Hoje eu já prezo muito por paz. Mas um dos principais erros que eu cometi foi quando eu já estava fazendo um dinheiro ali no marketing digital, estava fazendo já uma renda bem boa e essa renda começou a bater com o valor do meu salário, começou a passar um pouco ali do meu salário e aí eu já estava totalmente anojado, chutei o balde, sabe? Já cheguei e falei, ó, não quero mais isso e aquilo. Conversei lá com os meus chefes, com a diretora da minha empresa, para eles me desligarem. Graças a Deus até foi uma empresa muito boa que eles tiveram toda essa compreensão. Claro, eu não disse os meus motivos, mas eu só disse que eu não estava cansado, era um momento que eu não queria mais estar ali. E eles foram legais comigo, combinaram, não, então tá, nós vamos te desligar, vamos fazer o teu desligamento aí da empresa, tá? Só que o meu maior erro foi porque eu estava tendo um resultado e eu decidi sair do nada. E esse é o maior erro que a gente comete quando a gente quer empreender. A gente acha que, tô fazendo talvez um dinheiro ou vou largar tudo para abrir o meu negócio. E não é assim. O ideal é que a gente tenha uma reserva de emergência, que a gente tenha um capital de giro, porque empreender vai ter altos e baixos. E eu passei por isso. No começo, passo até hoje, porque lá no começo eu não criei algo totalmente sólido. Por mais que eu ganhei renda, tive rendas muito boas, tive meses muito bons aqui na internet, eu não estava preparado, ou seja, qualquer coisa que pudesse acontecer um imprevisto, talvez poderia
quebrar o meu negócio, fazer com que o meu negócio morresse. E até aconteceu algo mais ou menos assim. Quando eu larguei, estava ali faturando muito bem, já ganhava mais do que 2 salários, 3 salários do que eu ganhava na outra empresa, na empresa que eu trabalhava. E de repente estava bem, crescendo, meu negócio crescendo, vendendo muito, faturando muito. Eu já vou explicar o que, que eu fazia. E de repente veio a enchente aqui no Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, eu sou do Rio Grande do Sul. E claro que talvez para muitos isso não foi um problema, mas para mim isso impactou diretamente. Eu não, graças a Deus, né? Eu não sofri com a enchente, no caso, no bairro que eu moro, no lugar que eu moro, não atingiu a minha casa, mas impactou meu negócio. Eu vi as vendas caindo muito, eu vi o meu negócio baixando o faturamento e eu não sei para você, não sei de onde você é, mas aqui eu fiquei sem totalmente assim, ó, eu fiquei sem cabeça para trabalhar, para continuar ali o meu negócio. Não que eu joguei, chutei tudo pro alto, mas eu fiquei vários dias estagnado, sabe? Vendo tudo isso acontecer, de tu ver, passar em lugares e tu ver água tampando as casas. Aqui no Rio Grande do Sul foi muitas cidades atingidas, então aqui a minha cidade foi atingida, foi bem próximo da onde eu moro, ficou acho, em torno de umas 2 quadras, uns 2 quarteirões aqui da minha casa. Então ficou naquela expectativa de poderia chegar água, era aqui a minha rua aqui onde eu moro, era uma loucura, era carro de noite, era barco, era gente chegando, era polícia, bombeiro, era muita, sabe, era muita coisa. Então a gente viu um caos, as pessoas próximas da gente perdendo tudo, as pessoas, a gente começou em abrigo, fazer visitas em abrigo e acompanhar tudo que estava acontecendo. Foi algo que realmente quem estava aqui no Rio Grande do Sul não tem como dizer que não afetou de alguma forma. Por mais que você não foi atingido diretamente, indiretamente você, se você tem coração, você foi atingido, sabe? Ver tudo que estava acontecendo aqui. Então isso foi uma das coisas que fez o meu negócio assim, entre aspas, quebrar. Depois eu consegui me erguer, consegui continuar novamente, mas não foi da mesma forma. Por quê? Porque eu não tinha uma reserva de emergência, eu não estava preparado. Como o meu faturamento baixou, eu tive que começar a envolver o dinheiro do meu negócio com o dinheiro meu pessoal, as contas começaram a vir, as coisas acontecendo, entendeu? Foi, a gente ficou, para você ter uma noção, a gente ficou mais de uma semana sem água aqui, até mais, eu acho, foi acho que 2 semanas sem água, luz, aquilo, teve os primeiros dias sem luz, depois voltava, às vezes ficava sem, faltava luz, então foi, aí tinha que estar se locomovendo para algum lugar para poder tomar banho, foi algo assim totalmente bem, foi algo bem complicado, entendeu? Então, quando a gente não está preparado, a gente inicia no digital e a gente, não digo no digital, empreendendo, e a gente não se prepara para ter um negócio, sabe, para ter uma reserva de emergência, ter um capital de giro, um dinheiro que você vai fazer do seu negócio. Porque acontece, o ideal é que se você começar a empreender solo, principalmente na internet, você comece quando você está na sua empresa lá como CLT, você ainda tem o seu salário, você usa o seu salário para se manter e continua fazendo o seu negócio crescer. Crescer, o seu negócio cresceu, agora eu já estou bem, eu acho que eu consigo me manter, né, tirar um salário do meu negócio para mim e fazer com que o meu negócio vá crescendo cada vez mais, aí tranquilo. Então esse foi um dos meus maiores erros, tá? E então esse foi principalmente um dos meus maiores erros, tá? De não me preparar. Então fica também para você. Que eu sei que você talvez esteja assim que nem eu queria sair do CLT de todo custo, sabe? Já tinha tentado outras vezes, não deu certo, então tive que continuar trabalhando como CLT, mas dessa vez aí eu decidi sair e graças a Deus até hoje, né, sigo ainda empreendendo solo, mas alguns momentos eu tenho que trabalhar como autônomo, né, talvez trabalhar vendendo meu tempo com prestação de serviço, com algumas outras coisas, porque hoje em dia eu preciso fazer o meu negócio, né, alavancar, entendeu? Então é aquilo. Mas assim, ó, qual que é o ponto positivo disso tudo, tá? Teve todas essas dificuldades, tem tudo isso, né? É como eu falei, empreender solo, principalmente para quem está começando, que não tem um dinheiro muito bom para investir, tem altos e baixos. Mas o lado bom disso tudo é que eu tenho mais liberdade. Não vou dizer que eu tenho aquela liberdade, hoje eu quero viajar para o outro lado do mundo. Não, não é sobre isso, mas é sobre ter mais tempo. Também eu tive filho, né, no final do ano passado, nasceu meu filho, meu primeiro filho, então eu consigo ter mais tempo com ele. Se eu tivesse no CLT,
talvez eu teria só o final de semana, só de noite para ficar com ele, então eu tenho mais tempo com ele, eu consigo cuidar dele, eu consigo estar com ele, eu consigo estar mais presente. Aí, claro que tem momentos que eu me ausento mais, que eu preciso trabalhar mais, mas eu consigo ter, sabe, esse equilíbrio de poder, ter um compromisso de manhã com meu filho, eu consigo ir, consigo levar ele, a minha esposa, a gente tá, graças a Deus, a gente vai em todas as consultas junto, a gente tá sempre, sabe, fazendo as coisas junto, né? Aquilo que só a mulher vai, passa o trabalho, não consigo ajudar minha esposa, então tem toda essa questão, esse lado positivo, tá? Eu acho que o meu segundo maior erro nesse processo também foi achar que empreender é mil maravilhas, que eu ia ter, entra um pouco no que eu estava falando agora, de que eu ia ter assim aquela liberdade, que eu ia trabalhar do meu jeito, a hora que eu queria, e como eu falei, é um equilíbrio, eu consigo às vezes ajustar os meus horários, consigo às vezes fazer coisas que eu não faria durante a semana, num dia de manhã, num dia de tarde, mas em compensação a gente nunca para, às vezes a gente tá trabalhando num domingo, num sábado, de noite, de madrugada, de manhã, sabe? Às vezes dormir tarde, acordar cedo, muitas vezes eu fiz isso. Claro que teve momentos que eu parei, que eu consegui tirar ali dois dias, três dias, sabe? Tipo uma folga assim, mas não é sempre assim. É muito, olha, ultimamente eu tenho trabalhado muito, muito, sabe? Eu consigo ter o equilíbrio que nem eu falei, mas também trabalho muito, porque tu precisa fazer, não é que nem tu vai ali num CLT, tu bate teu ponto, entra, trabalha, chegou a hora de ir embora, tu bate teu ponto, vai embora e deu. As preocupações ficam lá, não é assim. Entendeu? O teu negócio é dia e noite, é o tempo todo pensando, buscando estratégias, correndo atrás, sabe? E só para não ficar vago aqui, vou falar um pouco, né, sobre ah, como que foi minha transição, qual que era o projeto, qual que era o que eu trabalhava, que eu investia na internet, tá? Quando eu saí lá da empresa que eu trabalhava com venda online, então eu investi em tráfego pago e não é a venda de curso meu, não vendia curso meu, já vendi, já tive curso sim, já em alguns momentos, tive até, parei, não que eu nunca mais vou vender um curso, algo assim, mas eu não, curso de metodologia, isso aí não, eu não quero isso pra mim e creio que isso aí hoje em dia também não funciona mais, sabe? Não só pensando no dinheiro, mas eu até falo assim, ó, que se eu fosse uma pessoa desonesta, eu poderia estar muito rico, porque eu poderia vender falsas promessas, eu poderia. Gente, eu invisto assim, em tráfego pago, em marketing digital há muitos anos, sabe? Já tenho tido os meus primeiros resultados pouco expressivos, assim, já começaram em 2021. Então, eu desde 2021 fazia uma boa renda, daqui a pouquinho caía, daqui a pouquinho conseguia, daqui a pouquinho tentava de novo, e assim indo ali em 2022 começou a melhorar, 2023 melhor ainda, 2024 eu alavanquei de vez, que daí foi, eu estava bem, já tinha largado o CLT, estava trabalhando só solo ali em casa, então, sabe, eu consegui fazer muito dinheiro, mas é aquilo. Uma das coisas que as pessoas não vão te contar, que eles dizem assim, muitas pessoas vão te mostrar o faturamento. Eu faturei 100 mil, 200 mil, 1 milhão. E às vezes, desses 100 mil, a pessoa gastou 70 mil, sabe? Não é todos os casos que é assim. Até às vezes pode gastar menos, pode gastar muito mais e faturar menos, e lucrar menos, né? Faturamento ser um faturamento alto e lucrar menos. E isso aí é uma das coisas que muita gente cai nessa cilada. As pessoas mostram, por isso que eu digo, sabe, não dá pra te basear por tudo que falam. E eu fui ver isso na pele, que tinha meses que realmente o meu lucro era muito bom, mas tinha meses que o meu faturamento aumentava, mas eu gastava mais. Então, eu tinha que ter um dinheiro para sempre estar reinvestindo. Por isso que eu falei, principalmente quem investe em tráfego pago, até hoje eu estou trabalhando muito pouco com o tráfego pago, sabe? Porque porque assim, exige um bom investimento e outra porque alguns negócios meus eu até parei, sabe? Não que eles eram errados, não, em nenhum momento foi assim, não vendi, nunca vendi promessa, coisa milagrosa. Eu trabalhava com produtos low ticket. Eu vendia produtos, por exemplo, uma planilha, a pessoa precisa que, uma planilha de financeira, algumas coisas desse tipo, sabe? Um sei lá, um produto de artes para um advogado, sabe? Eu tô dando um exemplo, era como se fosse um PLR, mas não, sabe, eu não gosto dessa palavra PLR, porque dá a entender que é aqueles negócios de, cura não sei do que, fique rico em 10 dias,
sabe? Então não é nada disso. Eu nunca trabalhei com essas ofertas black, não gosto disso. Tenho pavor de quem faz isso, sabe? Até mesmo os próprios pessoal aí do digital, assim, eu vejo vários que eu gosto muito do conteúdo, mas eu fico, sabe, chateado olhando o tipo de oferta deles, sabe? Porque quem conhece sabe que muitas vezes eles estão pegando pesado. Claro que a gente entende que em algum momento a oferta tem que ser um pouco mais agressiva, mas eu não gosto disso, sabe? Essas ofertas, de vender solução, não. Tem algumas pessoas aqui que eu acompanho que eu vejo que as pessoas prestam ali um bom conteúdo, fazem um bom conteúdo e elas conseguem vender os produtos delas, sabe? Mas nada que é milagroso, não é uma comunidade, é algo, sabe? Isso que eu acho legal, sabe? É sobre isso. Mas enfim, para esse vídeo não ficar um vídeo muito longo, eu posso entrar mais a fundo sobre algumas coisas dos meus projetos, dos meus negócios. Mas assim, outra coisa também que eu já quero deixar de dica aqui antes de terminar esse vídeo é: se você é um empreendedor, quer empreender solo, quer empreender na internet, você não pode depender somente de uma renda, tá? Se você, claro, você não vai querer criar vários negócios ao mesmo tempo. Mas como eu falei, se tu trabalha fora, comece a empreender trabalhando fora, sabe? Vai juntando um dinheiro, tem um dinheiro para investir, começa a investir, começa a fazer dinheiro nos dois, para no momento certo você poder sair, sabe? Porque se você depender. E outra coisa, saiba administrar o seu dinheiro. Você precisa entender o mínimo de educação financeira. Se você quer ser um empreendedor, quer ser alguém bem-sucedido, mas você não entende nada de educação financeira, pode ter certeza que você já está no caminho errado e em algum momento você vai quebrar. Vai quebrar e vai se frustrar. Então você precisa aprender a lidar com o dinheiro. O dinheiro precisa entrar, vir para tuas mãos e multiplicar. Ele não pode vir e sair, sabe? Sair mais do que entra, entendeu? Você precisa aprender a lidar com o seu dinheiro. Mas enfim, esse foi um relato meu aí nessa minha transição de CLT para empreendedor solo aqui na internet. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui. Qual que é o seu ponto? Em qual estágio você está? Se você quer sair do CLT, se você pensa já em sair do CLT, comenta aqui abaixo, tá? E se inscreve aqui no canal, não deixe de inscrever. Já deixa também alguma dica se você quer saber mais, o que você quer saber sobre esse meu processo. Se você tem alguma ideia de vídeo relacionado a isso, para mim tá trazendo para você aí nos próximos vídeos, tá? Tamo junto então. Forte abraço aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Hoje é um sabadão, tô sozinho em casa aí. Minha esposa e meu filho estão passeando na vovó. E eu aproveitei para gravar esse vídeo. Hoje foi um dia que eu tava mais vago, até almocei aí hoje. Consegui almoçar sozinho hoje num lugar bem simples, comer uma comida embaixo das árvores, na sombra. E é sobre isso, sabe? É sobre empreender, mas sobre ter uma vida em paz, sabe? Ter essa liberdade de ter paz, de ter. Não precisa de muita coisa, sabe? Tendo uma vida simples, mas que seja em paz, sabe? Sem estar sempre com a cabeça mil. Não adianta ter um negócio multimilionário aqui na internet e ficar louco, sabe? Mas enfim, falei demais. Tamo junto e até o próximo vídeo.